Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem. A gente segue agora para a nossa aula 9, falando sobre conflito nas organizações. Esse é um tema também que faz parte da rotina do gestor público, então é importante que a gente reflita um pouquinho e faça essa analogia sobre os conflitos na sociedade de forma geral e de que forma que esses conflitos acontecem no ambiente das organizações. Então, até um tempo atrás, os conflitos eles eram vistos como uma forma negativa, porque sempre que acontecia algum conflito, significava que alguém ganhava e alguém perdia. Essa é a visão tradicional, e se a gente fizer um retrospecto histórico, a gente vai perceber que os conflitos sempre tinham um final feliz para alguém e um final triste para o outro lado. Hoje nós temos uma visão um pouco diferenciada em relação a isso. Os conflitos muitas vezes eles vêm para estimular, para permitir um crescimento, e hoje nós tratamos muito, quando nós falamos de governança, de relações organizacionais, intraorganizacionais, extraorganizacionais, nós já conseguimos perceber que os conflitos muitas vezes eles levam a parcerias e a acordos onde as duas partes podem sair ganhando. Então, essa configuração tradicional de conflitos, ela veio um pouco diferente nesses novos tempos e também no ambiente do setor público. Então, a gente tem aí metodologias diferenciadas que abordam o conflito, que por meio desses novos paradigmas, essa perspectiva ela mudou um pouco. Então, com a construção de situações de diálogo, como eu falei, a partir desses diálogos vão surgindo parcerias, e essas parcerias vão levando a finais onde as duas partes saem felizes, de forma positiva. Então, a gente consegue encontrar aí nessas situações novas algumas palavras que podem ser experimentadas e assumidas como próprias pelas partes em conflito. Então, palavras, perspectivas e descrições que permitem definir um futuro possível e os passos capazes de conduzir a ele. Então, conflito hoje em dia não é mais somente algo negativo. Conflito pode acontecer no ambiente organizacional e pode trazer mudanças positivas para ambas as partes. Muitas vezes, por meio do conflito, surge um diálogo, e a partir desse diálogo a gente consegue melhorar uma determinada situação que estava ruim, mas a gente se coloca à disposição de uma outra perspectiva. Eu participei agora, ultimamente, de alguns encontros que a gente está fazendo na universidade para a construção do PDI, que é um planejamento estratégico a longo prazo, e nós fizemos momentos onde nós ouvimos professores, alunos, técnicos, tentando entender essas perspectivas. E aí teve a participação da alta gestão, e elas funcionaram nesse sentido. Então, não é que surgiram conflitos ou brigas, mas algumas situações foram colocadas que permitiu que houvesse uma discussão mais aprofundada de um determinado tema. Na verdade, foram vários temas, e a partir disso as partes se dialogaram, entraram num acordo e nós tivemos resultados positivos para as duas partes que estavam envolvidas. E aí uma reflexão, um grupo ele chega a transformar-se em uma equipe de trabalho naturalmente ou necessita de condições especiais para que essa evolução ocorra. Então vamos pensar aí quando você entra no ambiente de trabalho novo, de cara já dá para perceber que ali surge uma equipe de trabalho? Você acha que isso vai acontecer naturalmente ou ele vai precisar de condições? Bom, essa é uma pergunta assim que a gente poderia ficar conversando horas em relação a isso. Em alguns ambientes, as pessoas que já têm um nível de maturidade maior, maturidade eu não estou dizendo em relação à idade, maturidade em relacionamentos pessoais,
elas de certa forma são resilientes e elas vão entrar em um ambiente de trabalho e vão fazer com que aquele ambiente ele se torne realmente uma equipe de trabalho unida, onde existe parceria, onde existe cooperação, mas como líder, como gestor público, no caso do posicionamento de vocês, existem algumas situações que vocês podem, de certa forma, estimular para que surjam situações onde essa equipe de trabalho ela vai evoluir. A gente falou, inclusive, na aula passada sobre algumas questões relacionadas sobre personalidade, que o líder ele vai identificar algumas pessoas que têm, de certa forma, algumas oportunidades de melhoria e vai estimular para que aquelas pessoas elas cresçam e melhoram. Quando a gente pensa em equipe, isso vai acontecer da mesma forma. Eu tenho que perceber ali naquele grupo de trabalho quais são as pessoas que podem se tornar multiplicadoras dessa ideia de equipe e a partir daquilo vai se conversando, se dialogando, permitindo um ambiente onde exista diálogo, isso é essencial. Em vários grupos de trabalho que a gente se movimenta, eu preciso que essa situação do diálogo ela cresça, ela floresça e ela aconteça de uma forma natural. Então, muitas vezes o conflito ele vai facilitar aquela equipe de trabalho de se reunir e depois ressurgir um pouco mais forte. Então, aí, respondendo um pouco isso, não existe uma maneira única de resolver uma situação de conflito, e cada situação exigirá uma atitude diferente, uma estratégia de enfrentamento. A escolha da forma de resolução do conflito dependerá da avaliação da situação em questão. Então, é uma situação que o líder ele pode intervir, ele pode trazer a sua experiência, ele pode promover determinados momentos. Eu trabalho com gestão do conhecimento também, e um dos pontos fundamentais da gestão do conhecimento é a questão do compartilhamento de conhecimento. E o compartilhamento de conhecimento, a gente tem inclusive pesquisas que demonstram isso, que o compartilhamento de conhecimento ele é facilitado nos locais e nos grupos onde existem laços emocionais. Então, olha só, isso é bem importante. Se eu tenho um laço emocional com a minha colega de trabalho, facilmente eu vou vê-la passando por uma situação de dificuldade, vou sentar ao lado dela e vou explicar: olha, isso que você está fazendo tem uma forma mais fácil de fazer. Então, por isso que a gente diz que o compartilhamento de conhecimento ele é facilitado pelos laços emocionais. Isso é demonstrado em pesquisas científicas que já fizeram em grandes organizações, em grandes grupos. Isso também vai acontecer quando se tem situações de conflito. Se eu tenho naquele grupo, às vezes, uma situação de conflito entre pessoas que têm laços emocionais, que se ajudam, aquele conflito facilmente ele vai ser resolvido e eles vão passar para outra etapa. Então, como gestor público, você vai identificar cada situação, conhecer as pessoas que estão envolvidas e da melhor maneira tentar resolver aquele conflito para que a sua equipe ela saia fortalecida posteriormente. Então, algumas características aí levantadas de equipes que são bem-sucedidas. Então, um ponto aí, que é o que eu acabei de falar, conhecimento compartilhado. Então, um grupo onde os integrantes estão sempre se comunicando, compartilhando conhecimento, isso é uma característica de uma equipe bem-sucedida. Então, olha aí, eles discutem os problemas abertamente, resolvem juntos, reúnem pessoas de diversas especialidades. Hoje em dia, pessoal, a gente tem uma característica das equipes que é a de equipes multidisciplinares. Não existe mais uma organização que
todas as pessoas estejam numa determinada função específica. Hoje a gente tem equipes multifuncionais. Eu trabalho com administrador, eu trabalho com advogado, eu trabalho com economista. Então a gente está no meio ali de equipes multidisciplinares, porque hoje em dia nas organizações nós temos situações complexas demais que exigem a participação de pessoas diferenciadas, que têm perspectivas diferentes, que têm visões diferenciadas, que têm experiências trazidas que são diferentes. Então, essa é uma característica muito importante das equipes bem-sucedidas. Desculpa, pessoal. Atitude inclusiva, então também faz parte desse clima organizacional positivo, que seria uma equipe que acolhe os que chegam. Chega uma pessoa diferente, que é de outro setor, uma pessoa que não está adaptada àquele ambiente, mas aquele grupo acolhe. Então, isso é importantíssimo também. Acolher contribuições diferenciadas de pessoas que têm perspectivas diferentes, que trabalharam em locais diferentes, mas que podem sim contribuir para aquela nova equipe. Liderança compartilhada. Na aula anterior também a gente falou sobre os estilos de liderança, vocês lembram? Nós falamos do autocrático, que é aquele estilo de liderança que é mais impositivo, e nós falamos do estilo de liderança democrático. Então, essa liderança compartilhada, ela diz respeito a um estilo de liderança que é mais democrático. Então, os integrantes, eles têm a sua contribuição, todos participam e compartilham suas responsabilidades. Isso é muito interessante e também já faz parte da gestão há um tempo. Nós temos a gestão social que trabalha especificamente aí também com essa liderança compartilhada também. Participação equilibrada em grupos diversos, então existe um equilíbrio de participação das pessoas, então elas podem vir de outras equipes, ter opiniões diferentes, como a gente falou também no item anterior, desse acolhimento, se reconhece a importância de opiniões e competências diferentes e valorizam a diversidade. A gente vai perceber isso também nas equipes que são bem-sucedidas. Tomadas de decisão por consenso, que também está amarrado e alinhado aos itens que a gente falou anteriormente, naquele estilo de liderança mais democrático, uma liderança mais compartilhada. Então, toma decisão por meio de um consenso, com a participação de todos. Apoio da direção da organização e recursos suficientes. Hoje nós trabalhamos, tanto na empresa privada, quanto nos órgãos públicos, com recursos limitados. Então, essa questão aí de recursos suficientes, o gestor também é um dos desafios que vocês vão se deparar. Com certeza vocês já estão vendo ou verão em outras disciplinas essa questão dos recursos ilimitados e dos desafios do gestor público frente a esses recursos limitados. Então, nós temos também essas questões. A questão da flexibilidade. Então, as equipes bem-sucedidas, elas são flexíveis para receber pessoas diferenciadas, para acolher essa diversidade. Elas são flexíveis também na mudança, muitas vezes, do rumo que você está tomando por causa de uma necessidade urgente. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo e eu valorizo muito essa característica que eles têm, que a gente trabalha muito com urgências. Infelizmente, né, no setor público, eu acho que em todas as áreas a gente trabalha muito precisa resolver isso com urgência. Então, muitas vezes essa equipe está numa tarefa ali, dentre as tarefas que elas têm já planejadas, e surge uma urgência e todo mundo se dispõe a ajudar, não, vamos trabalhar aqui sábado, domingo, não tem problema, a gente vai se reunir, mas a gente vai resolver isso, a gente vai passar por esse sufoco junto. Então, isso é muito interessante, estar numa equipe e liderar uma equipe que se comporta dessa maneira. Sempre lembrando que o gestor principal, o líder, ele tem que inspirar as pessoas a fazer aquilo. E muitas vezes isso acontece pelo exemplo. Eu não posso cobrar de um funcionário meu que ele trabalhe
até mais tarde, que eles se envolvam com aquilo de corpo e alma, sendo que eu não me envolvo da mesma forma. Então, eu preciso liderar pelo exemplo, também isso faz parte. Qualquer equipe que eu entro para realmente fazer parte, para estar comprometida, para realmente somar. E eu acho que isso é muito importante também para os líderes, para as chefias. Crença de que a contribuição de cada um afeta o resultado da equipe, também amarrado com vários dos outros itens que a gente comentou. Esse entendimento de que eu sou parte dessa equipe e o que eu faço realmente soma para o resultado final. E muitas vezes o líder, o gestor, ele vai precisar fazer com que essa realidade transpareça para os seus subordinados. Crença de que os conflitos fazem parte do processo de integração da equipe. Então, não é no primeiro conflito que acontecer na equipe que tudo vai desabar. Então, os conflitos, eles fazem parte, e aí a equipe ela tem que estar pronta para resolver aquilo da melhor maneira até seguir para o passo seguinte. Pessoal, então nessa aula aqui a gente falou um pouquinho sobre a questão dos conflitos, que eles existem realmente, que fazem parte do dia a dia organizacional, falou também da questão das equipes, de algumas características de equipes bem-sucedidas frente a esses conflitos. Leiam o material, revejam os vídeos, participem do fórum de discussão, ainda estão aqui cobrando a participação de vocês, pessoal, e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Um grande abraço e até o próximo encontro.